Sob o sol implacável que castigava a terra seca e esquecida do interior, a poeira parecia ser a única coisa que realmente florescia com abundância. José Luiz Barraza era apenas um menino quando aprendeu que o destino, muitas vezes, é escrito com o suor que escorre no barro e seca antes mesmo de tocar o solo. Naquela zona rural, onde o horizonte se perdia em infinitos tons de ocre e marrom, a vida não era medida por horas de um relógio, mas pela resistência física de mãos calejadas e pela paciência de quem espera por uma chuva que raramente vinha. Seu pai era a figura central desse mundo árido, um homem de estatura modesta, mas possuidor de princípios inabaláveis que pareciam esculpidos na rocha mais dura daquelas montanhas. Ele foi o primeiro e maior mentor de José, ensinando-lhe, no silêncio cúmplice das manhãs de trabalho, que o verdadeiro valor de um homem reside na sua palavra e na sua capacidade de honrar a terra que o sustenta. Para o velho Barraza, o suor não era um fardo, mas o único preço justo a se pagar pela dignidade de olhar qualquer um nos olhos sem precisar baixar a cabeça. José observava o pai com uma admiração silenciosa, vendo-o cuidar de uma pequena parcela de chão que, embora legalmente pertencesse à família por gerações, sempre parecia estar sob o olhar ganancioso daqueles que detinham o poder local. O pai lhe dizia que a honra não se comprava nas lojas da cidade grande, mas se forjava diariamente no calor da labuta honesta. No entanto, a pureza desses ensinamentos seria testada de forma cruel e definitiva. A harmonia frágil daquela existência foi estraçalhada por um latifundiário local, um homem cujo poder era medido pela extensão das cercas que ele ousava mover ilegalmente durante as madrugadas silenciosas. Com um sorriso cínico e documentos visivelmente forjados por advogados comprados, ele orquestrou uma injustiça que não apenas usurpou a terra dos Barraza, mas buscou, acima de tudo, destruir a moral da família. José viu seu herói, o homem que ele acreditava ser invencível em sua integridade, ser humilhado publicamente, acusado de crimes financeiros que jamais cometera, enquanto os algozes riam abertamente de sua miséria. A dor daquela humilhação queimou no peito do jovem José Luiz com mais intensidade do que o sol do meio-dia. Naquele momento sombrio, parado sobre o que ele considerava o túmulo metafórico de todas as suas esperanças infantis, algo dentro dele se partiu irremediavelmente. A inocência da infância deu lugar a uma determinação gélida e perigosa. Ele olhou para as mãos trêmulas e envelhecidas do pai e, em um juramento silencioso e sagrado, prometeu que o nome Barraza nunca mais seria motivo de chacota ou desprezo. Ele decidiu que jamais voltaria a ser humilhado por homens que acreditavam que o ouro no bolso lhes conferia o direito de agir como divindades sobre os pobres. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte-nos nos comentários de onde você está assistindo. A decisão de partir foi tomada sob o peso de um silêncio sufocante que parecia preencher todos os cantos da casa. José resolveu deixar tudo o que conhecia para trás, levando consigo apenas uma única moeda de cobre desgastada no bolso e o nome da família como um fardo invisível e pesado sobre seus ombros juvenis. Ele olhou para a casinha de barro uma última vez, sentindo o cheiro acre da terra seca que agora parecia estranha. O incidente incitante que o empurrou definitivamente para o desconhecido foi a percepção visceral de que, se permanecesse ali, ele murcharia como as plantas sem água, consumido pelo ódio ou pela resignação. Ele precisava da metrópole, daquele monstro de concreto e vidro, onde, segundo diziam as lendas locais, o destino de um homem podia ser reinventado pela força bruta da vontade. No entanto, no exato instante em que cruzava os limites da propriedade para nunca mais voltar,
José encontrou um velho envelope de couro escondido em um fundo falso de uma arca que pertencera ao seu pai. Ao abrir o papel amarelado pelo tempo, seus olhos se arregalaram e o ar lhe faltou nos pulmões. Não era apenas uma dívida comum que havia arruinado sua família. Havia um segredo sombrio ali, uma assinatura reveladora que ligava o latifundiário a uma traição muito mais profunda, envolvendo nomes que José sequer ousava pronunciar em voz alta. Ele percebeu, com um calafrio na espinha, que o verdadeiro inimigo não era apenas o homem que roubara sua terra, mas uma teia de corrupção que seu pai tentara desesperadamente esconder para protegê-lo de uma verdade ainda mais devastadora. Com o coração batendo forte contra as costelas e aquela descoberta queimando em suas mãos, José Luiz Barraza deu o primeiro passo em direção ao seu futuro incerto, pronto para descobrir quem realmente era o arquiteto de sua ruína. A metrópole surgiu no horizonte de José Luiz Barraza não como uma terra de oportunidades, mas como um monstro de aço e concreto que rugia em uma frequência estranha e ensurdecedora. O choque cultural foi um golpe seco no estômago. O silêncio reverente do campo, onde apenas o vento e os insetos falavam, foi substituído pelo caos urbano, pelo cheiro de asfalto quente e pela fumaça que parecia sufocar os últimos vestígios de sua inocência. No início, José foi apenas mais uma sombra anônima nas ruas cinzentas, um camponês perdido em um labirinto de prédios que pareciam querer esmagar sua pequena estatura. Seus primeiros meses na cidade grande foram marcados pela dureza dos trabalhos mais degradantes, onde ele carregava o peso da metrópole nas costas, literalmente, trabalhando em armazéns insalubres e limpando os resquícios da opulência alheia em restaurantes, onde ele sequer podia entrar pela porta da frente. A cada calo que se formava sobre as cicatrizes antigas de suas mãos, o ressentimento de José crescia, transformando-se em um combustível silencioso que o impedia de desistir quando o frio das noites urbanas ameaçava paralisar sua vontade de ferro. Foi nesse cenário de luta brutal e anonimato que a vida de José Luiz cruzou com a de seu mentor ambíguo, um homem cuja influência se estendia pelos corredores sombrios e espelhados do poder corporativo. Esse empresário influente, de modos refinados e olhos que pareciam ler as fraquezas humanas como se fossem livros abertos, viu em José não um simples operário braçal, mas uma criatura movida por uma fome de vitória perigosa e rara. Sob sua tutela, a transformação de José começou de forma acelerada e impiedosa. Ele foi moldado para deixar de ser o camponês ingênuo que confiava em apertos de mão e passou a ser um estrategista frio, um observador meticuloso que aprendia a ler as entrelinhas dos contratos e as hesitações nas vozes dos adversários. O mentor ensinou-lhe que na metrópole a moral era um luxo para os que já eram ricos e que a sobrevivência exigia a capacidade de olhar para o abismo sem piscar. José Luiz absorveu cada lição com uma disciplina férrea, polindo seu discurso e ocultando sua origem sob ternos sob medida, embora no fundo a poeira do interior ainda parecesse impregnada em sua alma. O primeiro grande compromisso moral de sua jornada não tardou a chegar, apresentando-se como uma bifurcação decisiva em seu caráter. Para subir o primeiro degrau real de poder, José recebeu a missão de orquestrar a ruína de uma pequena cooperativa que se recusava a ceder espaço aos interesses de seu mentor. Naqueles rostos desesperados dos trabalhadores que seriam afetados, José viu o reflexo de seu próprio pai. Ele sentiu o peso da ética que o velho Barraza lhe ensinara sobre a santidade do trabalho e a honra da terra. No entanto, o medo de retornar à humilhação da pobreza foi mais forte do que a voz de sua consciência.
José Luís escolheu a sobrevivência e a ascensão, executando o plano com uma precisão cirúrgica que assustou até a si mesmo. Ele descobriu que podia ser tão implacável quanto o latifundiário que arruinara sua infância, e essa revelação trouxe consigo um sucesso financeiro vertiginoso, mas também um distanciamento doloroso de suas raízes e dos princípios que um dia jurara proteger sobre o solo seco de sua casa. O sucesso, enfim, começou a cercá-lo com suas paredes de vidro e luxo. José Luís Barraza tornou-se um nome sussurrado, com uma mistura de respeito e cautela nos círculos de influência. Um homem que parecia ter vindo do nada para conquistar o topo do império econômico. Ele habitava coberturas onde as luzes da cidade brilhavam como joias distantes, e a moeda de cobre que ainda carregava no bolso parecia agora um artefato de outra vida, uma relíquia de um homem que ele não reconhecia mais ao se olhar no espelho. Ele acreditava ter finalmente vencido o destino, pavimentando o caminho para um futuro de glória inalcançável. Contudo, no auge dessa primeira grande vitória, o passado provou que não pode ser simplesmente enterrado sob pilhas de dinheiro. Ao retornar ao seu escritório blindado em uma noite de chuva torrencial, José encontrou sobre sua mesa de mogno um pacote anônimo, desprovido de remetente. Ao abrir a caixa com as mãos subitamente trêmulas, seus olhos encontraram um objeto que o fez perder o chão. Um pequeno cavalo de madeira, toscamente esculpido, com uma marca de queimadura lateral. O brinquedo que ele vira ser destruído pelas chamas no dia em que sua família perdeu tudo. O objeto, que deveria estar reduzido a cinzas, estava ali, como um mensageiro silencioso de que seus pecados e sua dívida original estavam apenas começando a ser cobrados. O pequeno cavalo de madeira, com suas marcas de fogo, tornou-se o centro de gravidade no escritório de José Luís Barraza. Aquela relíquia lembrava que o império construído, por mais sólido que parecesse sob as luzes da metrópole, era feito de um vidro perigosamente quebradiço. Ele era agora o nome temido, o arquiteto de fusões bilionárias que transformava poeira em ouro. Seu escritório, no topo do arranha-céu mais alto da cidade, era seu trono de cristal. Dali, observava as luzes lá embaixo como brasas de uma fogueira dominada. No entanto, quanto mais alto subia, mais rarefeito o ar se tornava. O sucesso trouxe-lhe uma armadura de seda e aço, mas por trás da fachada inabalável, a solidão corroía sua alma. Ele era um rei em um castelo sem eco, cercado por subordinados que o temiam e rivais que esperavam por qualquer sinal de fraqueza para derrubá-lo de seu pedestal. Nesse deserto de luxo surgiu ela, trazendo um perfume de terra molhada que José acreditava ter esquecido nos campos secos de sua infância rústica. Ela não se impressionava com seus milhões. Em seus olhos, José não era o magnata implacável, mas o homem que ainda carregava a dor do interior no olhar. Tornou-se seu refúgio, o único lugar onde ele podia baixar a guarda e confessar medos profundos. Para José, ela representava a ponte de volta para sua humanidade, a esperança de redimir o nome Barraza. No entanto, o dilema entre manter o poder e mergulhar nessa vulnerabilidade o torturava. Ele a amava com intensidade, sem perceber que, ao abrir seu coração, revelava o único ponto que sua armadura não protegia. O amor, no topo do mundo, tornou-se seu flanco mais exposto e sua maior fraqueza. Enquanto José se perdia nessa ilusão de paz, as engrenagens da traição giravam em silêncio absoluto nos corredores de seu império. Seu aliado mais próximo, que o acompanhara desde o início da ascensão, observava sua felicidade com um ressentimento venenoso. Para ele, a glória de José era uma afronta constante ao seu próprio ego faminto.
Ele conhecia cada segredo e cada vulnerabilidade técnica do Império de Barraza. A inveja crescia silenciosamente nas sombras, e o aliado estava pronto para ser o arquiteto da queda de seu mestre. Costurou alianças espúrias, alimentando a ganância dos concorrentes. José, distraído pelo brilho de uma vida nova, não notou os sussurros de conspiração que ecoavam em sua própria sala de reuniões. A teia estava pronta, aguardando o momento em que o gigante baixaria a guarda por causa de um sentimento que não sabia controlar. Cego pela segurança, José cometeu o erro fatal. Confiou na lealdade acima da razão fria. Um contrato monumental foi apresentado pelo aliado sob a promessa de consolidar definitivamente seu legado. José, ansioso por dedicar-se ao amor e finalmente encontrar descanso, assinou o documento sem a minúcia habitual de outrora. Naquele momento, não selava uma vitória, mas sua própria ruína. As letras miúdas continham armadilhas que transferiam seu patrimônio e o vinculavam a fraudes corporativas monumentais. Ele estava entregando as chaves de seu reino para aqueles que mais desejavam vê-lo destruído, confiando cegamente em um papel que era sua sentença de exílio da glória construída sobre o suor de seu passado. O império agora pertencia legalmente aos seus piores inimigos, que aguardavam o momento certo para revelar a verdade. A reunião final ocorreu em uma mansão isolada, sob um céu de chumbo carregado de eletricidade. José esperava celebrar o triunfo, mas encontrou o gelo de uma execução cerimonial. Ao entrar no salão principal, as portas foram trancadas atrás dele. José percebeu a emboscada, mas o verdadeiro horror ainda viria das profundezas do cômodo. Das sombras surgiu seu aliado, com um olhar de triunfo cruel. Contudo, o que realmente destruiu José foi ver a mulher que ele amava entrar no recinto logo em seguida. Ela não caminhou para o seu lado. Posicionou-se junto ao traidor, com um olhar frio e calculista. Não havia rastro da doçura que o encantara no início. José Luiz Barraza percebeu, com o coração em pedaços, que seu império de vidro estava prestes a se estilhaçar e que a pessoa que ele mais amava fora o martelo do golpe final. O silêncio que se seguiu ao golpe na mansão era mais ensurdecedor do que qualquer explosão. José Luiz Barraza, o homem que acreditava ter o mundo na palma da mão, viu seu império evaporar entre suspiros de traição e olhares de desprezo absoluto. Em questão de horas, as engrenagens jurídicas que ele próprio lubrificara voltaram-se contra ele como dentes de uma fera faminta. Contas foram bloqueadas, liminares de despejo assinadas com rapidez assustadora, e o nome Barraza tornou-se uma mancha que todos evitavam. Ele foi escoltado para fora de seu prédio, sob flashes de câmeras que antes o idolatravam, sentindo o peso de cada julgamento cruel. A queda foi vertical. Sem amigos, sem aliados e com o coração retalhado pela mulher que fora sua última âncora, José viu-se reduzido a um fantasma vagando pelas ruas que um dia jurara dominar. O brilho da metrópole tornou-se uma luz neon fria, acusadora e vazia, lembrando-o de que o poder é uma ilusão que só dura enquanto se é útil. Exausto e despojado de sua armadura de seda, restou-lhe apenas o frio no peito e aquela antiga moeda de cobre no fundo de um bolso puído. Sem alternativas, José Luiz iniciou a dolorosa jornada de volta ao vale esquecido, onde o barro e o sol moldaram sua infância difícil. O trajeto foi uma lenta descida ao inferno do arrependimento. Ao cruzar as fronteiras daquela zona rural desbotada, o sol implacável parecia castigá-lo, como se a terra o reconhecesse como um filho pródigo que vendeu a alma. A casa onde cresceu era agora um esqueleto de madeira apodrecida, devorada pelo silêncio dos anos. Cada tábua que rangia sussurrava o nome de seu pai, cujos princípios José sacrificara no altar da ambição cega.
Sentado no chão de terra batida, cercado pelas sombras de quem um dia foi, ele sentiu o peso esmagador da solidão. Não era a perda da riqueza que o doía mais, mas a percepção de que ele se tornara o reflexo exato do latifundiário que um dia o humilhara. Foi ali, no centro desse cemitério de memórias, que a tragédia pessoal o golpeou com força. José descobriu, pelas palavras amargas de um antigo vizinho, que sua busca frenética pelo topo o impedira de ouvir os últimos apelos de sua família. Enquanto brindava com traidores em coberturas luxuosas, o pouco que restava de seu sangue sucumbira à miséria e ao abandono, vítimas colaterais da rede de inimigos que ele mesmo ajudara a fortalecer. A quebra foi total e devastadora. Ele não era o herói que falhara. Era o monstro que esquecera de olhar para trás enquanto corria em direção ao brilho do ouro. As lágrimas que limpavam a poeira de seu rosto eram de um sal amargo. O sal de quem percebe que ganhou o mundo, mas perdeu a própria essência. Seu império de vidro não passara de um túmulo caro, onde ele sepultara sua honra e sua história. No entanto, no fundo desse vale de arrependimento, o destino lançou uma última carta. Remexendo nos pertences esquecidos de seu pai, escondidos sob uma pedra falsa no antigo curral, José encontrou um envelope amarelado, selado com a cera do segredo. Era uma carta escrita com a caligrafia trêmula de um homem que sabia que sua jornada estava terminando. Nela, o pai revelava a localização de documentos que comprovavam as fraudes ancestrais de quem hoje controlava a metrópole e o destino daquela terra sofrida. Era a arma definitiva para desmantelar o império dos traidores e restaurar a verdade. Mas o preço era terrível. Usar aquela informação exigiria um sacrifício final, um ato que limparia o nome Barraza, mas garantiria que José nunca mais pudesse reivindicar a glória. Ele segurou o papel contra o peito, sentindo o calor do juramento feito na infância, ciente de que a redenção começava apenas quando ele aceitasse ser ninguém para que a justiça fosse finalmente tudo. O peso daquela carta amarelada nas mãos de José Luiz Barraza não era apenas o de um segredo revelado, mas o de uma armadura que ele finalmente estava pronto para vestir. O homem que correu desesperadamente atrás do ouro e da aprovação dos poderosos havia morrido no silêncio daquela casa em ruínas. Em seu lugar, ressurgia o filho da terra, lapidado pela dor e temperado pelo arrependimento. Ele não buscava mais a recuperação de seus milhões. Sua busca agora era pela restauração definitiva da honra de seu pai e a dignidade do nome Barraza. José sabia que a força bruta não seria suficiente contra os monstros que ele mesmo ajudara a alimentar. Ele precisava de estratégia e de pessoas que, como ele, tivessem sido mastigadas pelas engrenagens implacáveis de um sistema corrupto. A preparação começou nas sombras, longe dos prédios espelhados da metrópole. José percorreu os vilarejos e bairros periféricos, onde o sol era cruel e a esperança era um artigo de luxo. Ele não recrutou mercenários, mas sim os esquecidos. Encontrou antigos companheiros de seu pai, cujas terras haviam sido confiscadas ilegalmente, e jovens brilhantes que o sistema marginalizara por falta de berço ou conexões. Diante de fogueiras improvisadas, José falou como um leal irmão de armas, compartilhando suas próprias falhas e arrependimentos. Ele não prometeu riquezas rápidas, mas sim a dignidade de ver a verdade prevalecer sobre a mentira. Essa aliança de improváveis tornou-se seus olhos e ouvidos, uma rede invisível que operava onde a tecnologia dos seus inimigos não chegava. Com o conhecimento profundo das vulnerabilidades de seu antigo império, José iniciou uma guerra de guerrilha psicológica devastadora. Ele não atacou contas bancárias ou propriedades físicas, mas sim a base de confiança que sustentava o aliado traidor e o latifundiário.
Pequenos vazamentos de informações cruciais começaram a surgir na imprensa independente. Documentos provando fraudes ancestrais apareciam misteriosamente em mesas de promotores que ainda mantinham sua integridade. Cada movimento era meticulosamente calculado para desestabilizar os oponentes em seu âmago, gerando dúvidas entre seus novos sócios. Nas altas esferas da metrópole, o nome de Barraza circulava constantemente agora como um fantasma vigilante. O aliado traidor, outrora confiante, passou a viver sob o peso de uma paranoia sufocante, sentindo que cada sombra escondia o retorno do antigo mestre que ele traíra. A tensão atingiu seu ápice quando o Império de Vidro mostrou rachaduras irreversíveis. O mercado financeiro reagiu às incertezas e a proteção política dos traidores vacilou diante do clamor por justiça que José orquestrava habilmente das sombras. No entanto, o contra-ataque não tardou a chegar com fúria cega. Percebendo que o inimigo estava vivo e representava um perigo mortal, os conspiradores lançaram uma caçada implacável. Mercenários e agentes corruptos foram despachados para as zonas rurais, transformando o Vale Pacato em um violento campo de batalha tenso. José via-se agora como uma presa acuada em seu território ancestral, mas ele não estava mais sozinho contra o mundo. Os esquecidos formavam uma muralha humana de proteção, dispostos a arriscar tudo pela causa que agora também era o motor de suas vidas. Em uma noite sem lua, o cerco finalmente se fechou sobre o pequeno grupo. José foi localizado em uma antiga estrutura de pedra que servia como seu refúgio final. As luzes dos veículos inimigos rasgaram a escuridão do vale. Com os documentos vitais em uma mão e a velha moeda de cobre na outra, José Luiz Barraza viu-se diante de um dilema devastador. O caminho para a fuga estava bloqueado, e a única forma de garantir que a verdade chegasse às autoridades seria através de uma manobra que o colocaria diretamente na linha de fogo inimiga. Ele olhou para seus companheiros, pessoas que confiaram em sua redenção. Se ele se entregasse agora, poderia salvar o grupo, mas as provas seriam destruídas. Se decidisse lutar para que a verdade saísse, a chance de sobreviver era inexistente. José percebeu que o verdadeiro preço da redenção era ser a peça sacrificada no tabuleiro para que a sua justiça pudesse dar o cheque-mate. As luzes das picapes cortavam a névoa fria que subia do vale, criando longas sombras que pareciam fantasmas do passado de José Luiz Barraza. O silêncio da noite era pesado, interrompido apenas pelo estalo metálico de armas sendo destravadas e pelo motor em marcha lenta dos veículos. À frente do grupo de homens armados, o antigo aliado traidor avançava com um sorriso que não alcançava seus olhos injetados de ganância e desprezo. José permanecia imóvel junto à estrutura de pedra ancestral, sentindo o frio das ruínas em suas costas e o calor dos documentos em suas mãos calejadas. O traidor parou a poucos metros, sua voz saindo como um sussurro sibilante que carregava anos de inveja acumulada. Ele exigiu as provas finais, prometendo a José uma saída rápida e segura se ele simplesmente entregasse o envelope amarelado que continha o fim definitivo de seu reinado de corrupção. No entanto, o que se seguiu não foi uma negociação, mas uma revelação que gelou o sangue de José mais do que o vento cortante da montanha. O traidor confessou que seu ódio não nascera apenas da ambição pelo império de vidro, mas da profunda repulsa pela aura de integridade que sempre cercara o nome Barraza. Ele queria provar que o pai de José fora um tolo por morrer pobre, e que José era um hipócrita por tentar redimir um legado de suor com as mãos que já haviam tocado o ouro sujo da metrópole. No meio daquela escuridão, a figura feminina que José tanto amara apareceu atrás do vilão, com os olhos vermelhos de choro e a postura quebrada pela culpa.
Ela fora a peça final do golpe, usada para ferir o coração de José, onde a economia e a força bruta não chegavam. Ver o arrependimento devastador no rosto dela foi o golpe final em sua antiga vida de vaidades. José percebeu que não havia mais nada a ser salvo naquele mundo de aparências e traições. Com uma calma absoluta que emanava de sua aceitação, José olhou para além dos faróis, onde sabia que os esquecidos observavam em silêncio absoluto, prontos para o sacrifício. Ele não daria o sinal para o ataque armado. Ele não permitiria que mais sangue de pessoas inocentes fosse derramado por sua vingança pessoal. O ato de sacrifício começou quando José ergueu o envelope, não para entregá-lo, mas para atrair o traidor para o centro exato do campo de visão da câmera de segurança oculta, que transmitia ao vivo para as agências de notícias nacionais, conectada por um link de satélite improvisado. Para manter o sinal estável e garantir que a confissão do traidor fosse gravada na íntegra, sem qualquer interrupção, José precisava permanecer ali, vulnerável, servindo de alvo e distração. Enquanto o antigo aliado se vangloriava de suas fraudes e das mortes que orquestrara para subir ao poder, suas palavras eram imortalizadas no tribunal da opinião pública em tempo real. José sentia o peso da velha moeda de cobre no bolso, o talismã de sua longa jornada, e soube que seu tempo como o magnata Barraza acabara para que o homem íntegro pudesse finalmente renascer das cinzas. Quando o traidor percebeu a armadilha digital, o pânico absoluto substituiu a arrogância de outrora. A verdade estava solta no mundo, impossível de ser recolhida, escondida ou comprada. O sistema corrupto começou a ruir como um castelo de cartas sob uma ventania de justiça. Os mercenários, vendo que a justiça agora tinha olhos eletrônicos sobre cada um deles, recuaram para a escuridão, abandonando o vilão à sua própria sorte e ao julgamento que viria. A queda foi definitiva e sem volta. O império de vidro estilhaçou-se em 1000 pedaços, e os cacos feriram apenas aqueles que haviam construído sua fundação sobre a mentira e o sofrimento alheio. A honra do nome Barraza foi restaurada não pelo acúmulo de riqueza, mas pela coragem de perder tudo o que possuía em nome da justiça coletiva e da verdade. Meses depois, o vale não era mais um lugar de exílio ou derrota, mas o berço de um renascimento. José Luiz Barraza retornou definitivamente à pequena propriedade rural da família, agora transformada no coração pulsante de uma cooperativa que devolvia as terras aos seus legítimos donos. Ele caminhou lentamente até o túmulo de seu pai, sob o sol da tarde que banhava tudo em tons de âmbar. Não havia mais monumentos de mármore ou vidro, apenas a simplicidade eterna da pedra e da terra. José tirou a moeda de cobre do bolso e a enterrou suavemente na terra úmida, um sinal de que a dívida fora paga e o círculo fechado. Ele olhou para as mãos, agora novamente sujas de terra fértil e trabalho honesto, e sentiu uma paz profunda que o poder absoluto nunca pudera comprar. O sucesso, ele entendeu finalmente, não era ser o mais alto entre os homens, mas ser aquele que serve de base sólida para que outros possam se levantar. O legado de Barraza não seria lembrado pelos números na bolsa de valores, mas pela restauração da dignidade de um povo que a história tentara apagar. Sob o sol, que agora parecia mais suave e acolhedor, José sorriu para o horizonte. A promessa fora mantida. Ele era finalmente um homem livre.